Olá pessoal, esse é o 12º vídeo da playlist Construção de Casa Popular Passo a Passo. E nesse vídeo eu vou falar como foram feitas as instalações de água fria da casa em questão e dar mais dicas sobre abastecimento, pressão, dimensão das tubulações, o que deve e o que não deve ser feito na hora de fazer as instalações hidrossanitárias da sua casa. Então já clica em gostei, inscreva-se se for novo por aqui, siga o Instagram @elanaobra e continue assistindo até o final. Bom, a NBR que regulamenta as instalações hidráulicas é a NBR 5626. Então é com base nela que deve ser determinado a quantidade de reserva, as vazões, a pressão ideal, as dimensões dos tubos. Então tudo que eu vou estar mostrando aqui para vocês como foi feito foi com base nessa NBR. O abastecimento de água no geral é feito por um sistema misto, que foi o caso também aí dessa casa, né? Que é quando a rede pública abastece a casa de forma direta e indireta. Indireta através do reservatório, a caixa d'água no caso, e de forma direta através de alguma torneira ou até a própria área de serviço também. No nosso caso ficou assim, a casa toda sendo alimentada pelo reservatório e a torneira de jardim recebendo água diretamente da rua. Então, agora a primeira coisa que a gente deve fazer é determinar o quanto de água deve ficar reservada na caixa d'água, para poder dimensionar qual deve ser o seu tamanho. E para isso, a gente precisa estimar primeiramente qual vai ser o consumo de água dessa casa. A NBR nos traz alguns valores mínimos que devemos considerar nesse cálculo, que é, por exemplo, a caixa d'água de no mínimo 500 litros para a residência e um armazenamento que comporte um abastecimento de no mínimo um dia. Tendo como base que a capacidade de reserva deve ser maior que o consumo diário, temos a seguinte fórmula, onde o P é a população que habita na casa, vezes o Q, que é o consumo por pessoa disponível nessa tabela da NBR. Bom, como no nosso caso se trata de uma casa popular, nós vamos pegar o valor de 120 litros por habitantes e multiplicar por 4, que foi a população que eu estimei com base no número de quartos. São 3 quartos, sendo um de casal, então 2 pessoas no quarto de casal e uma pessoa nos outros 2 quartos de solteiro. Então, multiplicando 4, que é o número de pessoas, vezes esse consumo diário, nós temos 480 litros. E para achar a capacidade de reserva ideal, a gente multiplica por 2, que é o intervalo de reserva de 2 dias. Se na sua cidade ficar sem água por mais de 2 dias, aí você vai multiplicar pelo número de dias que tem costume de faltar água. Assim, o resultado foi 960 litros. Então, temos que colocar uma caixa d'água de no mínimo 1000 litros. Ou para facilitar a sua vida e não precisar de fazer essas contas, é só você jogar nesse site aqui, de calculadora de caixa d'água, e você já obtém o tamanho de caixa d'água ideal para a sua casa. Só uma dica aqui para vocês, é importante lembrar que a pressão da água não depende do volume contido na caixa d'água, não depende do tamanho da caixa d'água, e sim na altura que ela é colocada. A altura, de um modo estimado, deve ser de no mínimo 1,5 m, mas esse valor é muito relativo. A NBR não determina um valor mínimo de altura, mas determina um valor mínimo de pressão. Mas a gente vai ver isso mais na frente, na hora do cálculo das pressões dinâmicas e do dimensionamento. Então, vou explicar agora como é chegada a água que vai até o reservatório e qual o diâmetro da tubulação que foi utilizado na casa em questão, como foi feito aí esse dimensionamento. Inicialmente, nós temos uma tubulação chamada de ramal predial, que liga o tubo da concessionária de água da sua cidade até o cavalete, que abriga o hidrômetro e o registro, que é quem vai calcular a quantidade de água que entra para a sua casa. Então, para dimensionar esse tubo chamado de ramal predial, nós vamos utilizar essa fórmula que considera alguns valores mínimos da NBR, como velocidade, por exemplo, de 0,6 metros por segundo, e uma vazão mínima calculada com base nessa outra fórmula, que já atribui aí o tempo mínimo de 24 horas. Então, aplicando essa fórmula aí à nossa casa,
temos o consumo diário de 480 litros, dividido pelos segundos, que corresponde a um dia. Então, temos essa vazão mínima de 0,005 litros por segundo. Então, com esse valor, já podemos aplicar na fórmula de diâmetro mínimo. Então, aplicando aí o valor da vazão mínima calculada e a velocidade mínima estipulada pela NBR, temos que o diâmetro mínimo tem que ser maior ou igual a 3,26. Ou seja, o menor diâmetro nominal existente é de 20 milímetros, então é o diâmetro que iremos utilizar, né, no ramal predial, nas peças aí também do cavalete e na tubulação de alimentador predial, que é o tubo que liga o cavalete até a caixa d'água. Bom, quando a gente fala de um tubo de 20 milímetros, corresponde ao seu diâmetro externo de um tubo soldável, que equivale a um tubo roscável de meia polegada, porque nos tubos roscáveis a medida em polegadas é feita pelo diâmetro interno do tubo. Então, após o tubo de alimentação chegar aí na caixa d'água, nós vamos dimensionar agora o tubo de distribuição, que é o tubo que sai da caixa d'água e distribui a água por toda a casa. Sobre esse tubo aqui extravasor, que é o ladrão, costuma-se adotar um diâmetro acima do diâmetro determinado para alimentação. Então, no nosso caso, a alimentação ficou 20 milímetros e o extravasor 25 milímetros. Ainda sobre caixa d'água, vou dar aqui uma dica sobre o assentamento correto delas. O correto é colocá-la sobre uma superfície plana, rígida, que suporte o peso da caixa d'água e que a área seja maior também que a circunferência dela. Nada de assentar diretamente sobre o solo, nada de enterrar e nada de usar base de tábuas, fazendo grade, fazendo cruzetas. Elas não têm resistência para suportar a carga da caixa d'água. Bom, agora nós vamos fazer o dimensionamento dos tubos de distribuição. Então, esses conceitos aí da NBR nos mostram como é chamada cada tubulação, desde sua saída do reservatório até a chegada da peça de utilização. Então, a gente começa primeiro com a primeira tubulação de destino, que é o subramal, que liga a peça de utilização ao ramal, que é ligado à coluna de distribuição, que é novamente ligado ao barrilete. Essa é a tubulação de saída de água do reservatório para distribuição na casa. Cada peça de utilização já tem seu subramal com o diâmetro mínimo pré-determinado em ensaios de laboratório, como mostra aqui nessa tabela disponível pela marca Tigre. Então, dessa forma, nós já temos os diâmetros mínimos que os subramais podem ter. Então, na casa em questão que estamos aí analisando, ficou basicamente assim. O desenho se parece bastante com a distribuição de água fria da casa. Então, os subramais, né, de chuveiro, vaso sanitário e pia ficaram com 20 milímetros. O vaso ficou com 20 milímetros porque é um vaso de caixa acoplada. A pia da cozinha também ficou com um subramal de 20 milímetros e o tanque de lavar roupa e a máquina de lavar roupa com 25 milímetros de subramal, que é o mínimo, tá? Esses valores são os mínimos até então adotados, mas a gente vai calcular agora o restante para ver se vai continuar esses valores, que a gente tem que analisar o que vai ficar mais viável para toda a tubulação. Agora nós vamos dimensionar os ramais, que são as tubulações horizontais que alimentam os subramais. Para dimensionar os ramais, nós vamos utilizar o método do consumo máximo provável, que é o mais utilizado para construções residenciais. Para isso, o primeiro passo é verificar o peso relativo de cada aparelho sanitário, conforme essa tabela, somar o peso desses aparelhos em cada trecho e calcular a vazão em cada trecho através dessa equação. Com a soma dos pesos das peças utilizadas em cada ramal, a gente vem nesse ábaco aqui da NBR e confere qual é o diâmetro adequado para a somatória dos pesos que a gente encontrou. E vamos fazer agora como ficou o cálculo do dimensionamento da nossa casa. Então, tomando como base esse desenho, que é o que mais se aproxima à distribuição de água da casa
em questão, nós vamos separar, conforme a figura, em 3 ramais. O ramal do banheiro, o ramal da cozinha e o ramal da área de serviço. Então vamos começar aí o dimensionamento pelo ramal do banheiro. Pegamos os pesos relativos de cada aparelho, o chuveiro, que é de 0,1 conforme a tabela, o da bacia com caixa de descarga, que é 0,3, o do lavatório, que é 0,3, e eu não coloquei aí, mas tem também o da ducha higiênica, que se não me engano é 0,4, mas de qualquer jeito não interfere na somatória total, que dá, aí tá 0,7, mas na verdade dá 1,1. De qualquer jeito, o diâmetro mínimo indicado é de 20 milímetros para essa somatória. Aí o ramal da cozinha agora só temos a pia de aparelho e o peso relativo é 0,7, então também o peso total. Conforme essa somatória de pesos, olhando pelo ábaco, chegamos a um diâmetro mínimo de tubo de 20 milímetros também. E agora o ramal da área de serviço. Pegamos o peso relativo da máquina de lavar roupa, que é de 1, e o peso relativo do tanque, que é de 0,7, chegamos a 1,7, que também podemos adotar o diâmetro mínimo de 20 milímetros. Então, dessa forma, os ramais ficaram com 20 milímetros de diâmetro mínimo em suas tubulações. Lembrando que é um pré-dimensionamento, a gente vai chegar num diâmetro ideal para toda a tubulação. Então, vamos agora ao cálculo das colunas de distribuição, tronco e barrilete, que vai ser um cálculo só, porque se trata de uma distribuição mais simples, né? De uma casa, só tem esses 3 ramais, que eles já se interligam num tronco, que é distribuído pelo barrilete. Então, pegamos a somatória de peso dos aparelhos dos 3 ramais e obtemos o seguinte total de 3,2. Também já determinei a vazão de cada ramal, que vai ser utilizado na hora do cálculo de perda de carga da tubulação. Então, como a soma aí deu 3,2, vai corresponder ao valor de 25 milímetros de diâmetro mínimo da tubulação aí pelo ábaco. Então, ficou assim o pré-dimensionamento das colunas e barrilete. E se tiver mais alguma coluna que compreenda mais de um ramal, também vai ser 25 milímetros. Bom, como eu falei, gente, esse foi um pré-dimensionamento. Para realmente ter um valor exato, a gente tem que agora calcular a perda de carga. Eu não vou explicar para vocês, mostrar como foi feito passo a passo, porque o vídeo já está ficando bem longo. Mas eu vou dar algumas dicas sobre perda de carga. Quanto maior o comprimento equivalente, ou seja, quanto maior o caminho que aquela tubulação vai percorrer, esse comprimento equivalente ao comprimento linear, mais o comprimento que é calculado pela tabela de equivalência das conexões. Cada conexão que você liga entre um tubo e outro tem uma equivalência de comprimento. Então, esse é o comprimento equivalente, a soma desses dois. E então, quanto maior esse comprimento equivalente, maior a perda de carga da tubulação. Então, o máximo que você puder evitar de conexões, né? Mudança de direção nas tubulações, e quanto menor também for o caminho que essa tubulação percorrer até ao aparelho sanitário, né? É melhor. Joelho de 90, por exemplo, é bom evitar porque ele perde mais carga do que as curvas longas. O joelho é bom deixar para ser usado apenas nas saídas para as peças sanitárias. O local também da caixa d'água deve ser estratégico para reduzir esse caminho da tubulação. E quanto menor o diâmetro do tubo, maior vai ser o atrito entre a água e o tubo e maior é essa perda de carga. E, de modo oposto, quanto maior o diâmetro do tubo, menor será a perda de carga. Então, durante o cálculo, se determinada tubulação não passou com aquele valor de diâmetro, uma das soluções é aumentar o diâmetro para reduzir essa perda de carga e passar no cálculo da equação de Bernoulli. E através também dessa equação de Bernoulli, que ela fala sobre o comportamento de um fluido dentro de um conduto fechado, né? A gente consegue também descobrir a pressão resultante desse escoamento, considerando essas perdas de cargas. A pressão mínima que a NBR recomenda que sua tubulação tenha é de 1 MCA, exceto para o caso de caixa de descarga, né? Caixa acoplada, que aí pode ter meio MCA.
e se for válvula de descarga, no mínimo 1,5 MCA. MCA é a medida de pressão, que significa metros de coluna d'água. E já falando em pressão, vale lembrar que quanto maior o nível de altura da caixa d'água, maior a pressão. Então, estipula-se que a distância entre a altura da caixa d'água e o chuveiro tenha no mínimo 1,5 metros, mas claro que isso vai ser calculado conforme cada caso. Mas de maneira geral, é isso o ideal. Então, voltando aqui ao nosso caso, a instalação aqui da nossa casa, após feito aí o cálculo da perda de carga, o tubo do barrilete foi recalculado para 32 milímetros e coluna de distribuição também para 32 milímetros, ramais e subramais ficaram com 25 milímetros. Então, foi isso que aconteceu. A perda de carga estava dando maior que o recomendado, então eu tive que aumentar os diâmetros para esses que aí passou corretamente no cálculo. Então é isso, gente. Vamos encerrar por aqui, que já ficou bem longo esse vídeo. E no próximo episódio vou trazer tudo sobre instalações sanitárias. Como foi feito aí a tubulação de esgoto da casa e dica para vocês. Então, aguardo vocês. Até o próximo. Tchau!